Olá, eu sou a Fernanda Degolin, eu sou atriz, tenho mais de 15 anos na área de atuação. É a profissão que me deixa com um quentinho no coração, brilho nos olhos. Se você quer me ver feliz, você vai me ver fazendo personagem, fazendo arte. E nesses 15 anos aí, já fiz outras coisas. Já fiz direção de atores, já fiz direção de arte para curta-metragem. Não é a minha área, não é o que eu gosto de fazer. Já dei aula para modelos, aula de atuação para modelos, mas o que eu gosto mesmo, o que me dá o brilhinho nos olhos é construir personagens, é atuar, é estar em cena, é estar na frente das câmeras. E é por esse motivo que eu tô aqui dividindo experiências com vocês sobre construir personagens. Então a nossa videoaula vai abordar isso. E voltando um pouquinho, eu vou dar uma breve introdução de como surgiu isso na minha vida. Eu sou do interior de São Paulo, Mogi Guaçu. Lá eu fiz teatro amador por alguns anos e foi disso que me trouxe a motivação de eu quero viver de arte. Então eu me mudei de Mogi Guaçu para São Paulo. Aqui em São Paulo eu tô há 10 anos. E aqui eu fiz diversas coisas. Me profissionalizei, tirei o meu DRT, então eu sou uma profissional da área. Estudei cinema, teatro, direção e atuação de atores, trabalhei com publicidade, fiz websérie, fiz teatro e de todas essas experiências eu sinto muito que eu posso dizer que eu ganhei ferramentas, eu ganhei habilidades para desenvolver uma personagem com mais fluidez, com mais nível técnico. Então é isso que eu quero passar para vocês hoje. E o que a gente vai abordar principalmente falando em construção da personagem? A nossa missão aqui hoje é despertar o nosso eu criativo. Então você vai pegar o roteiro, vai ler ele e a partir dele a gente vai dar vida. O que aquele autor escreveu naquelas linhas vai ganhar vida com a sua criatividade. Então a gente vai abordar técnicas de leitura, a primeira leitura do roteiro, estudo desse roteiro, a gente vai falar sobre a linha do tempo da personagem, onde a gente vai abordar as características tanto emocionais quanto racionais de uma personagem, entre outras técnicas. E de forma bem criativa mesmo, vamos trazer da vida para essa personagem. E tudo isso requer, como qualquer coisa na vida, requer muito estudo e dedicação. O nosso primeiro exercício é a imaginação. Então vamos imaginar que você que está me vendo aí está se preparando para um teste. E não é um teste qualquer, é o teste da sua vida. Eu sei que isso é clichê, todo mundo fala isso, mas é a personagem que você sempre quis fazer e é a sua oportunidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se preparar para esse texto. Você vai pegar esse roteiro, vai estudar ele e na hora de você se apresentar nesse teste, imagina, você construir uma personagem tão incrível que o seu papel, o seu objetivo maior como ator, atriz, é modificar quem está assistindo seu teste. Ele vai ver o seu teste de um jeito, vai acabar seu teste, ele vai estar de outro jeito. E é assim que você vai conseguir conquistar essa personagem que você sempre quis. Então vamos lá. Então esse é o nosso primeiro passo. Imagina esse papel é seu. Segundo passo, você já está com o roteiro na mão, belezinha, o que eu vou fazer? Vou decorar, vou pegar meu marca-texto ali, vou grifar todo o meu texto. Tudo bem se isso te ajudar, não tem problema. A arte tem um grande porém que eu amo, que eu acho que é isso que me faz ser apaixonada. Não tem certo ou errado. Você faz aquilo que te ajuda a construir algo bom. Você tem essa missão, não tem certo ou errado, mas você precisa entregar alguma coisa que modifique o outro que está assistindo. Então, eu te oriento ao quê? Pega o texto, senta num lugar confortável ou deita na cama, onde você quiser. Pega um café, um chá, um vinho, grande vácuo, que vai te orientar. E vamos ler
esse roteiro atentamente. Você vai esquece. Essa primeira leitura, você esquece que você tem uma personagem ali dentro desse roteiro, esquece. Você vai conhecer o texto, você vai ler ele, imergir, gostar da história, gostar do rumo de tudo aquilo que o autor pensou para você se divertir. Já dando um pequeno spoiler do que a gente está falando aqui do nosso primeiro ato dessa aula sobre leitura, toda essa dica que eu te dei de imergir na leitura do roteiro, de esquecer personagem, o nome desse tipo de leitura é leitura neutra. Então essa leitura neutra, ela é o quê? Só para você conhecer a história, descobrir ali o enredo de tudo, de conhecer as personagens que tá lá sem te colocar em foco. É apenas isso, leitura neutra. Existe também a outra leitura, que é a leitura dramática. Essa leitura, tudo bem ser usada, mas eu acho um pouco perigoso você já fazer ela logo na sua primeira leitura. Por quê? A leitura dramática, ela faz você se engessar. E isso, engessando logo nas primeiras leituras, no primeiro contato com o texto, vai te podar de descobrir coisas novas ao longo do processo. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é uma leitura neutra e uma leitura dramática. Eu vou usar de exemplo esse texto aqui, Incêndios. É um texto incrível. Quem fez essa peça foi a Marieta Severo e quando eu vi, eu saí muito modificada. Eu entrei uma pessoa e depois que eu vi essa apresentação, eu saí de lá outra pessoa. Esse é o poder de uma personagem. Então eu vou pegar uma parte qualquer, vou dizer que eu sou uma dessas personagens fazendo a leitura neutra. Está no meu ventre. Esquece o teu ventre, essa criança não é tua. Não é da conta da tua família, não é da conta da tua mãe, não é da conta da tua vida. Esse foi um exemplo de leitura neutra. Agora eu vou fazer um exemplo de como seria uma leitura dramática, que é a perigosa. Está no meu ventre. Esquece o teu ventre. Essa criança não é tua. Não é da tua família, não é da tua mãe, não é da tua vida. Vocês notaram a diferença? Eu já trouxe nessa segunda leitura uma carga emocional de que eu não sei se é essa carga emocional que eu tenho que dar logo nessa primeira leitura. Eu não sei se é corrido, eu não sei se eu dou esse texto mais devagar, eu não sei. Então, esse é o grande risco de você fazer logo de cara uma leitura dramática. Vamos descobrir primeiro, vamos guardar um pouquinho a ansiedade de como eu tenho que dar esse texto, já vou decorar esse texto. Não, respira e vamos passo a passo. Então, eu espero que vocês tenham entendido o significado dessas duas leituras, neutra e dramática. Dramática, evita. Vai na leitura neutra, conhece o texto. Segundo passo nessa nossa leitura. Nós vamos ser agora caçadores de tesouros dentro desse texto. Nós vamos buscar evidências dentro desse texto. Faz a leitura 1, 2, 3 vezes quanto você achar necessário. E aí, nessas próximas leituras, você vai afinando evidências dentro desse texto. O que eu quero dizer com isso? O autor, muitas vezes, ele vai deixando pistas de onde ocorreu esse texto, onde é que está acontecendo a cena, em que época é esse texto, detalhes da personagem. O autor, ele é genial, então ele vai deixando essas pistas e é a sua função como ator descobrir elas. Tá um pouco nebuloso isso? Eu vou te dar outro exemplo. Tem 2 autores que eu gosto muito e que fazem isso com grande maestria. Um deles é brasileiro, Nelson Rodrigues, e o outro é o Tennessee Williams, que é um autor que eu amo muito. E o meu último texto, minha última personagem é dele e que eu tenho um grande carinho. Você vai ver agora nessa leitura que eu vou fazer o quanto de pistas que ele dá. Isso é uma característica do Tennessee.
Mas tem outros autores que eles são assim, vou deixar o ator ser criativo em algumas partes, em outras eu vou dar detalhes um pouquinho mais a fundo para ele me ler com atenção. Então eu vou pegar aqui um trecho do Tennessee, que eu gosto muito, e olha o que ele diz na rubrica. Uma sala vazia, branca ou cinza perolado. Olha a dica que ele já dá. Vários bancos de madeira modestos, uma mesinha quadrada para o juiz, cabeça de um bezerro na parede. Um crime foi cometido. Um julgamento informal está sendo realizado. O coro se enfileira silenciosamente sobre o palco e senta-se no banco enquanto a cortina sobe. O juiz permanece em pé, atrás da mesa, até os outros se sentarem. Olha o quanto de riqueza. Tá, mas aí você deve estar me perguntando, poxa, Fernanda, você está falando um texto de teatro, mas e se não for teatro? Não tem problema. O roteiro, ele te dá caminhos. O autor, quem escreveu, o roteirista, ele vai te dar caminhos. E é a sua missão achar. E é uma delícia achar isso, é caça ao tesouro mesmo. Vou ler uma outra parte para a gente exemplificar a questão de localidade. A cena se passa na varanda da frente de uma casa rural, perto do Mississippi. Ou seja, essas personagens vão ter características desse lugar. Aí entra o seu trabalho de pesquisa. E para te ajudar nessa investigação, nessa busca aos tesouros escondidos no roteiro, eu vou soltar algumas perguntas para você se fazer quando você estiver lendo o seu texto. Onde minha personagem vive? Que época é? Que local acontece? Numa igreja? Numa festa? Quem são os outros personagens? Quem eu posso confiar? Quem eu não posso confiar? Então, soltei essas perguntinhas para você se fazer. Faça as perguntas que você achar necessário para encontrar esse tesouro. Beleza, Fernanda, já li o texto, já encontrei tesouros, já sei onde minha personagem vive, quem ela convive, qual época é. E agora? O que eu faço? Já posso decorar meu texto? Calma, segura a ansiedade, ainda não é o momento. Agora a gente vai começar a linha do tempo dessa personagem. Vamos imaginar uma linha, realmente aqui tem uma linha imaginária. Aqui, nessa extremidade, é o nascimento. E nessa outra extremidade é o momento presente em que a gente está. O momento presente da personagem. Vai entrar em cena. A linha do tempo acaba aqui. É como se fosse a nossa vida mesmo. Então, vou dar um exemplo. Eu, Fernanda, tô aqui sentada com vocês. Antes disso, eu preparei um café. Antes disso, eu tive que preparar um café amargo porque na noite passada eu não dormi muito bem. Eu não dormi muito bem porque eu tive um dia muito corrido e vou atrasando a minha vida de todos os acontecimentos até chegar no meu nascimento. Então, isso é a linha do tempo. É a história da tua vida. Só que eu vou te dar um ponto de atenção. Eu trabalhei com diversos atores que criavam verdadeiros livros no momento da linha do tempo. Isso é perfeito, é uma história análoga àquilo, um spin-off da personagem, vamos assim dizer. Só que nada daquilo que a pessoa havia escrito tem o seu valor, lembre-se disso, nada é perdido, nada é errado. Só que tudo aquilo que ela escreveu, nada ajudava ela no momento da cena. Então, qual a importância da linha do tempo? É te auxiliar, é te trazer gatilhos de vivência para ser usados no momento da sua atuação em cena. Então, faça a sua linha do tempo jogar a seu favor. Ela é teu guia, é tua orientação. De todas as ricas informações que você extraiu das leituras feitas do roteiro no nosso ato anterior, você já deve ter entendido o objetivo principal da sua personagem, a trajetória dela através do texto, onde inicia,
o porquê que ela faz tudo aquilo e o final. Usa esse objetivo principal como base também para a construção da sua linha do tempo. Ela faz toda essa trajetória com base no objetivo dela. Então, preenche, vai preenchendo de coisas que vão te ajudar em cena. Em um masterclass que eu vi do ator Kaká Carvalho, ele diz a seguinte frase: somos culturas acumuladas. Que dessa cultura passiva que temos em nós, nos habilita a cultura ativa em cena. O ato do ator é fruto do não ato de um ator. E se for parar para pensar, a gente é um acumulado de coisas. Cada um tem um detalhe vivido, cada um tem ações diferentes, experiências diferentes. É um contato com a avó, é um contato com o pai que constrói tal coisa, é o jeitinho que a mãe cozinha tal coisa, é a mãe trabalhando aqui e ali, é o irmão fazendo bagunça. Cada um tem a sua vivência. E é dessa vivência que faz com que cada pessoa, cada indivíduo seja único, assim como a sua personagem. Ela vai reagir de forma diferente conforme a vivência que ela vai ter. E essa vivência vai vir da onde? Da construção da linha do tempo que você fez. Nesse momento da sua construção da linha do tempo, vale muito a sua pesquisa pessoal. Então veja filmes, exposições, leia livros, escute músicas e principalmente esse conteúdo que se assemelha um pouquinho ao roteiro que você está lendo, ao texto que você está lendo. Eu mesmo já me inspirei a uma personagem que é de Fala Comigo, texto do Tennessee Williams, numa pintura. Eu fiz a primeira leitura do texto e me veio muita ansiedade, a vontade de rabiscar. Aí eu rabisquei e pintei e esse é o resultado. Eu sei que pode parecer uma bobagem, mas esse desenho, ele traz no meu inconsciente módulos e formas que me ajudam de forma consciente quando eu estou em cena. Então, esse é um poder da arte em si. Inspirar o consciente para trazer para o consciente. O Stanislavski, ele é um dos criadores da técnica que eu mais uso e que mais gosto, e ele traz muito essa relação de construção da personagem de forma inconsciente com consciente. Eu vou ler um trecho dele que diz um pouco sobre isso. Esse é o livro do Stanislavski, A Preparação do Ator, e o trecho que ele fala um pouquinho dessa relação é essa aqui. A utilização do vapor, da eletricidade, do vento e de outras forças involuntárias da natureza depende da inteligência do engenheiro. O nosso poder subconsciente, ou o inconsciente, não pode funcionar sem seu respectivo engenheiro, a nossa técnica consciente. Ou seja, as forças naturais dependem do engenheiro para se formar coisas físicas. Assim é a nossa construção da personagem. Coisas inconscientes, como esse desenho me remete, me traz moldes conscientes na hora da cena. Eu sei que pode parecer um pouco abstrato, vou tentar exemplificar um pouquinho mais. Esse desenho que veio de forma inconsciente para mim, quando eu olho para ele, poxa, Fernanda, o que isso te traz de ajuda consciente para a cena? Eu vejo muito vazio, me traz uma melancolia, uma tristeza, e isso são características físicas, racionais e também inconscientes da minha personagem. E quando eu olho para esse desenho, me traz esse turbilhão de coisas. O inconsciente me traz para o consciente no momento da cena. E para fechar esse ato, vamos deixar claro que a linha do tempo, ela vai te dar artifícios que vão te ajudar no momento da sua cena.
Chegamos no nosso momento prático. É agora que a gente vai colocar em movimento real, tudo aquilo que a gente vem estudando. A leitura do texto, que te ajudou a criar a sua linha do tempo, e agora essa linha do tempo vai sair do campo teórico e vai ganhar corpo na sua movimentação. Então vamos lá. Eu gosto muito de fazer toda essa questão de corpo, de movimentos práticos, intercalado com a leitura do texto. O texto é o seu melhor amigo. Não adianta você fazer algo mirabolante se você fugir do texto. O texto é teu guia, o teu melhor amigo. Então, eu treino o andar da minha personagem, eu vou lá, volto um pouquinho, leio o texto de novo. Isso vai te ajudar a deixar o texto já muito natural na sua cabeça. E olha que a gente nem falou em decorar texto, né? Olha o poder desse estudo que vai se criar o texto na sua cabeça de forma orgânica. Nesse momento do ensaio, a gente vai começar a dar realmente moldes, formatos de como é essa personagem. Vamos pensar como pessoa mesmo, que a gente viu o nascimento dela, desenvolver, de um acúmulo de culturas que essa pessoa já viveu, no momento exato de entrar em cena. Então aqui a gente já explorou, a gente já fez a leitura, a gente já conhece a história dela, a gente fez a linha do tempo, a gente já preencheu ela de vivências, de experiências, e agora a gente vai fazer ela andar, pegar tudo isso aqui e dar vida, parte prática para essa personagem. Fernanda, mas você falou que a gente não pode fazer a leitura dramática. Eu disse naquele momento. Agora esse momento começa a se assemelhar com a leitura dramática, onde você vai poder testar sua voz dentro do texto, testar corpo, sem engessar. Você entende que você não está engessando, você só está experimentando, porque você já tem uma carga muito grande de estudo que você vai poder colocar em prática. Então, e dessa forma que já construído tudo, a leitura do texto ela se torna diferente para você. Ela se torna o teu guia, o seu momento de orientação. E ele vai ficar muito natural para você. Outra dica que eu dou nesse momento de ensaio prático é você experimentar cenas análogas. Textos muito parecidos, ambientações parecidas com o texto original. Isso vai te dar o quê? Ferramentas para ser maleável. O que você ganha fazendo cenas análogas ao texto? Você ganha liberdade para sua personagem estar em diversos ambientes diferentes, embora semelhantes ao texto original. Você ganha conhecimento do seu corpo, das suas ações. Você vai saber agir em indetermináveis lugares e de formas diferentes. E você vai ter o domínio em diversas situações. Isso te assegura que se precisar mudar a cena, de repente, não gostei dessa forma, faz de outra, você vai ser um corpo maleável, você vai poder agir em diversas situações porque você fez isso em ensaio prático. Se você pegar tudo que nós treinamos lá do começo até o momento atual, você vai ver o quão rico a sua personagem já está. E o texto sendo inserido é a cereja do bolo. Vai estar orgânico, você vai ter um corpo, você vai ter experimentado tipos de falas, você vai poder colocar manias, trejeitos, e tudo vai ficar de uma forma muito orgânica. Se você tivesse feito uma leitura dramática lá atrás, você ia ter perdido todo esse campo de experimento até agora. E outra dica, não se preocupe em ensaiar demais. Ah, Fernanda, estou ensaiando demais, isso vai fazer eu perder o brilho da personagem. Não. Ensaiar vai te trazer carga de experiência, ferramentas, habilidades. E isso vai fazer com que você não caia em armadilhas de ser pego de surpresa. Você nunca vai ser pego de surpresa, porque as surpresas você já criou nos ensaios. Chegamos agora no nosso quarto e último ato da nossa construção da personagem. E eu diria, com toda certeza, que esse é o ato mais importante e um dos mais desafiadores que você vai encontrar na sua carreira. O escutar.
Vamos recapitular tudo que a gente viu até agora. A gente fez um estudo muito detalhado do texto. A gente fez uma linha do tempo, onde a gente colocou insumos dessa personagem. A gente colocou o nosso corpo em ação. A gente trouxe a movimentação, as falas para essa personagem. E agora só falta um detalhe, que é ouvir. Eu vou classificar aqui nessa nossa conversa 2 tipos de escuta. A primeira delas é a escuta em cena. Você tem uma relação com uma outra personagem. Vamos imaginar isso na cena. Você, dos seus estudos, você já sabe qual a relação você tem com essa personagem. Você sabe se vocês são amigos, se são amantes, inimigos, você já sabe. Só que você precisa estar sempre vivo em cena, escutando o que o outro vai dizer. É muito comum você ter exemplos de atores que decoram a fala da outra pessoa que está em cena com ela, e o que ela faz? Ela só fica escutando a palavra final que o outro personagem vai dizer, porque aí sim ela sabe o momento que ela precisa dar a fala dela. Isso faz com que a cena não seja viva. Se essa outra pessoa, de repente, tem um certo problema ali em cena, opa, esqueceu o texto, o que você faz? Você está ouvindo ela a dar a deixa, só que ela não dá a deixa, o que você vai fazer? Então é por isso que é muito importante você ouvir, estar presente, vivo em cena, ouvindo totalmente o que o outro está te dizendo, para você responder ação, reação. Porque se você depende apenas da deixa do outro, você pode cair numa armadilha. Teve um episódio muito interessante, que até se encaixa aqui no que eu estou dizendo. Numa apresentação de Fala Comigo, a gente fazia ainda de forma online. Numa dessas apresentações, a Bianca estava na casa dela, eu estava na minha, a conexão da Bianca caiu. Bianca ficou congelada em cena. Se nesse momento que ela ficou sem conexão, travada, eu estivesse esperando ela falar, dar a deixa para eu entrar, teria ficado uma coisa bizarra. Só que como a gente foi muito bem preparada a ter uma atuação ativa, eu já notei logo de cara que alguma coisa deu errado, a gente se encaminhou de uma outra forma, eu dei ali uma improvisada até que ela recuperasse a conexão dela e ninguém notou. Então a importância de se estar vivo, se estar escutando no momento da cena é muito importante. Eu digo que o teatro tem muito esse poder. O teatro é a mesma peça sempre e uma peça diferente a cada dia, porque é vivo. Eu posso fazer uma coisa todo dia ela vai ser diferente porque é algo vivo. E essa vivacidade você traz ouvindo verdadeiramente o outro. Então, não se deixe levar pelas deixas. Escute, é um momento seu, é um momento único de você vivenciar a sua personagem e isso é maravilhoso. Aproveita. Vamos imaginar o seguinte, você fez todo esse estudo, você preparou voz, você sabe toda a parte inconsciente que te ativa o consciente. Aí você chega, apresenta para o diretor ou para a pessoa que vai estar avaliando o teu teste, lembra? Você está num teste, se preparando para um teste. E essa pessoa que está na direção fala assim, vamos mudar? O que você faz? Cri, cri, cri. Não, você não tem o cri-cri, você se preparou para isso. Nada pode ser rígido. Eu não posso construir uma personagem e fim. É assim que eu construí. O diretor não quer assim? Eu não vou fazer. Não, nós somos maleáveis. O diretor ele tem o olhar de fora. Então ele sabe as direções que ele precisa te dar e ele vai pedir para você alterar. Não digo tudo, mas uma coisa aqui e uma coisa ali. Leve isso para a vida de vocês. Estejam preparados para serem moldados. Vocês são maleáveis, massinhas nas mãos de diretores, autores e tudo mais.
E tudo isso que a gente vem estudando te dá ferramentas e habilidades para serem moldáveis. Então, escute. Esse nosso quarto e último ato é sobre escutar, e isso vai fazer diferença na sua vida de atuação, como pessoa, na sua vida, tá? Então, escute e seja moldável. Além da escuta, a escuta ela vai fazer você dialogar muito mais com o outro, com o diretor, com o seu colega de cena. Dialogue. Você tem amigos ao seu redor. Converse com seu companheiro de cena, com a sua companheira de cena, converse com seu diretor, com sua diretora. Vocês estão juntos para construir algo muito maior, uma cena linda, um roteiro muito bem feito. Então, escute e dialogue muito com eles. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E eu fecho essa nossa aula, essa nossa conversa, com uma frase que faz muito sentido para mim, e essa frase é minha, inclusive. De todo esse estudo que eu fiz, ela me veio muito forte, que é: a nossa função como ator é transformar tanto a nós quanto ao outro. Somos objetos transformadores. Onde a gente passa, precisamos modificar aquele lugar, modificar a pessoa que estava ali assistindo, modificar o diretor que está fazendo, te avaliando no teste, modificar e modificar a si também. E a segunda coisa que eu queria deixar aqui para fechar de vez, agora acabou mesmo, é que a técnica, ela não te limita. A técnica, ela te liberta. Você estudando, você trazendo, criando as suas próprias técnicas. Eu vejo que eu sou uma pessoa que juntou todas as técnicas de estudo que eu já tive e criei a minha que funciona para mim. Então, é isso que eu quero deixar para você. Não existe uma técnica única, mas existe a técnica que te liberta e que te dá ferramentas e habilidades para construir personagens lindos e que vai transformar você e muitas outras pessoas por aí. E eu espero ter te ajudado até aqui a encontrar a sua técnica, a desenvolver as suas habilidades e ferramentas, que você construa personagens incríveis com isso, que seus trabalhos e a sua arte te modifique e modifique aqueles que vão consumir elas. Eu vou deixar aqui no link do vídeo as minhas redes sociais, pode me chamar, bora trocar um papo. Eu espero ter te ajudado bastante nessa jornada e até a próxima!